Eu vou ler versículo 22 de João 10. A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, quer dizer, a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. E aí, meninas? Que passagem dura, né? Difícil assim da. Eu fiquei pensando nessa essa religiosidade que briga dentro da gente. Fiquei pensando nisso. Entre as nossas crenças e a praticidade do evangelho, sabe? Entre, entre aquilo que a gente, quando era criancinha, na escola bíblica, falava pra gente, a gente foi fantasiando com aquilo, né? E a vida prática, as circunstâncias práticas da vida. Em outras palavras, entre teoria e prática. Eu acho que os fariseus, eles viviam numa luta com isso. Isso ficou bem claro nesse texto, porque eles que pedem para Jesus dizer se ele era ou se ele não era, não foi? Não são eles que pedem. Você afirma para a gente, fala claramente, você é ou você não é, né? Jesus fala que é claramente para eles, né? Aí eles pegam pedra para atacar, sabe esse nosso interior que quer fazer uma coisa, de repente a gente pega a pedra para atacar, e de repente a gente para, e de repente a gente é confrontado com Jesus. O que vocês acham disso? Edith, eu acho assim, os judeus eles não criam, apesar deles verem todos os milagres, tanto é que eles falam, né, que Jesus não está sendo condenado pelos milagres que operou, mas por ele estar blasfemando contra Deus, né? Então fica uma coisa meio estranha aí, né? Então eles acreditavam no milagre e sabia que só Deus podia proporcionar o milagre, né? Mas eles não tinham fé para ver isso e acusavam ele de estar blasfemando. É como você falou a questão da religiosidade, né? Porque não estava não tava na legislação, não estava nas leis, né? Quando Jesus assumia que ele e o Pai era um,
né? Eles criam nos milagres que Jesus estava operando, mas eles acham que Jesus estava blasfemando porque assumia ser Deus, né? Então a gente encontra aí uma questão, uma dúvida, né? Nessa relação deles com Jesus, né? Eles não conseguiam entender o reino de Deus porque eles não esperavam um reino espiritual, mas esperavam um reino político, né? Então parecia que eles ficavam em cima do muro, né? Para onde eu vou, né? Eles não acreditavam porque tinham fé, que não tinham fé, né? E eles estavam sendo legalistas, porque para a lei, eles não entendiam essa questão do reino de Deus. Esperavam um reino físico, não um reino espiritual. E a gente passa por essa luta interior também? Tá, eu acho não, eu tenho certeza. Como é que é essa nossa luta entre aquilo que a gente acredita, porque ouviu, né? Porque acha que entendeu, e de repente Deus coloca uma coisa assim muito diferente, e a gente é obrigado a lidar com aquela diferença, e a gente. Como é que é essa nossa luta interior? Como é que nós passamos por isso aí? Acho que até a certeza da vida eterna, né, gente? Assim, eu acho que eu tenho que ler toda hora esse versículo aqui, que eu estou na mão de Jesus e que ninguém me pode tirar da mão de Jesus, ninguém me pode arrancar da mão de Deus, porque até isso, assim, né? Às vezes você fala, meu, eu sou tão miserável, fiz isso de novo, caí na mesma, assim, e aí vem, né? Então, eu acho que eu sei que não é isso que a gente estava falando aqui, né? Em termos de, mas a fé da gente, ela é essa coisa tão tênue, né? Que parece que tem hora que você está super firme e outra hora você está tão fragilizada que você tem que realmente falar, ó, Senhor, né? Então, eu imagino que lá, agora voltando para o texto, né? Toda essa a luta deles, né? Esperando tanto tempo um Salvador, esperando Cristo, esperando aquele que libertaria. E aí vem Jesus com uma história muito diferente de tudo que eles estavam esperando. Era realmente ficava nesse jogo, né? Se eu acreditar nele, eu tenho que abrir mão de tudo que eu acreditei até agora e tenho que mudar. Tenho que mudar, né? Essa é a questão. Sabe que você está falando, esse texto tem sido recorrente para mim, já tem uma semana, uma semana e pouco, eu fiz uma meditação sobre o texto de Elias, quando Elias terminou lá de cair fogo do céu, sabe? Todo aquele momento de grande fé, né, de força. E aí, quando Jezabel fala, ó, o que você fez com eles, eu vou fazer com você. E Elias sai e vai para debaixo de uma árvore, né, sai fugido, né? E vai para debaixo de uma árvore, e debaixo daquela árvore ele fala, Deus, eu sou profeta, e, e ninguém me ouve, então pode me levar, eu não tenho mais muita função aqui. Tem muito propósito. Pode me levar. Eu cansei de ser ameaçado. Ele não fala isso tudo, né? Mas eu tô interpretando. Ele cansei de ser ameaçada, de viver debaixo disso. Cansei, né? E aí, quando ele está ali, ele está cansado, ele dorme. E vem o anjo e prepara uma comida e acorda ele. Fala, Elias, acorda que você precisa andar mais um pouco, né? E aí Elias acorda, come, mas ele ainda não está. Olha, gente, ele comeu um pão preparado por um anjo, mas ele ainda não estava fortalecido. Aí ele está descansado de novo, o anjo prepara outra refeição. Ele come de novo, e aí ele se sente forte para continuar fugindo. Não é que ele se sente forte para voltar, é para continuar fugindo. E quando ele entra dentro da caverna, isso está no 1 Reis 19, essa história, tá? Se vocês quiserem anotar aí, 1 Reis 19. E quando ele entra lá quando ele chega no Monte Sinai, ele entra numa caverna. E Deus fala para ele assim, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí ele fala, porque
Só eu sobrei, eu sou profeta, eu falo, esse povo não ouve, eu continuo fazendo e não dá certo, e continuo na mesma coisa, continuo nos seus pecados, e estou sozinho. E aí Deus fala para ele assim, sai da caverna. E sabe o que eu nunca tinha reparado? Elias não sai da caverna. E aí vem a tempestade, derruba até pedra lá, mas ele não ouviu a voz de Deus na tempestade. Aí vem terremoto, o terremoto abala e ele está na caverna. E aí ele não ouviu a voz de Deus no terremoto. Aí vem o fogo e ele não ouviu. Aí diz que veio uma brisa suave, né? E aí ele ouviu a voz de Deus naquela brisa suave, ele reconheceu a voz de Deus, e aí ele sai da caverna. E quando ele sai da caverna, a pergunta de Deus é a mesma. O que você está fazendo aqui? E Elias dá a mesma resposta. Eu fui criado para ser profeta e eu não sou um bom profeta. Não sou suficiente, porque eu tenho falado e esse povo não tem ouvido. Eu tenho feito, eu não sou suficiente. Deus falou para ele assim, então volta lá. Deus não... volta lá. E vai e faz, e unge rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e Eliseu, que vai precisar. E Eliseu continua o trabalho, então vai precisar de um profeta. Então vai lá e unge Eliseu e treina Eliseu. Né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, Mara, sobre o confronto do dia a dia com a nossa religiosidade. A nossa religiosidade não subsiste nos problemas diários, nos problemas recorrentes, sabe? Nas grandes problemas, a nossa fé parece que a gente se enche de coragem, né? Com os 400 profetas, a gente se enche de coragem, da autoridade do Espírito Santo, e ora, e cai fogo do céu. Mas aqueles problemas recorrentes, sabe? E eu acho que esses homens estavam sendo confrontados com essa religiosidade diária, sabe? Eles queriam o Messias, mas eles queriam o Messias no formato deles. Talvez acho que a nossa crise religiosa seja essa, que a gente quer Jesus no nosso formato. Um Jesus que cura, um Jesus que transforma vidas, um Jesus que preenche a minha lista do que eu acho certo. Só que nós temos que continuar lembrando que nós somos pequenos, temporais e passageiros, né? E que nós somos convidados especialmente para participar do reino e da história que Deus escreveu. E às vezes a gente quer pegar e escrever um novo script para essa história, escrever um novo texto, né? Então, eu acho que essa é a luta desses fariseus. Eu não vejo esses... Eu tinha muita raiva de fariseu, para ser bem honesta. Mas esses caras, né? Mas quando eu comecei a me ver muito fariseia, sabe? Eu não sei nem se existe menino de fariseu, mas eu inventei, tá? Você ia perceber que eles são dignos de pena, sabe? Eles são dignos de pena porque eles não conseguem se livrar desse peso da lei. Eles não conseguem. E é interessante que Jesus vai debater com eles quando Jesus pergunta para eles, por qual dos milagres vocês vão me apedrejar? E eles falam, não é pelo milagre que a gente vai te apedrejar, mas é porque você se fez o quê? Deus. Ó Deus. Deus, é por blasfêmia. E aí Jesus pega um texto dos Salmos e fala para ele, mas vocês não leram que nós somos filhos de Deus? Salmo 82:1, né? Eu até pesquisei. 82... 82:1. 82:1, ó, 82 inteiro, na verdade, né? Vós sois deuses é 82:6, mas 82:1 diz assim, Deus preside a Assembleia dos Céus no meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento,
Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-o das garras dos perversos. Os opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Quer dizer, proclamem o reino de Deus, façam justiça ao órfão. Vocês são os filhos de Deus, representantes de Deus nessa terra. Vocês vão cair e vão morrer. Como qualquer desses poderosos aí também vão morrer. Mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês são os representantes de Deus, vocês são os filhos. A boa mão do Senhor, ela é a mão de vocês sobre o órfão, sobre a viúva e sobre o necessitado, né? Então, Jesus está dizendo isso. Por isso que ele falou sobre quais milagres, sobre qual milagre? Sobre eu ser filho de Deus e sobre as coisas, as obras do meu Pai que eu estou fazendo, sobre qual delas vocês vão me matar? E aí eles falam, não é isso. Mas vocês não leram que vocês são filhos de Deus, vocês são a boa mão de Deus, né? Pronto, essa religião com a religião teórica com a religião prática, é um confronto. Vocês são pequenos, sim, como a Mara disse, tão insignificante, e a gente é mesmo pequeno, improvável, vai morrer no nosso pecado, mas nós somos, essa nossa identidade, é isso que João quer trabalhar com a gente. Essa nossa identidade eterna. Isso é fundamental dentro do livro de João. Essa busca pela nossa identidade eterna. Nossa identidade eterna não está nem na boa nem nas más obras que a gente faz. A nossa identidade eterna, ela está vinculada ao Deus Altíssimo, porque não existia a condição da gente chegar nele. Mas ele veio e chegou. E quando ele veio, ninguém tira a gente da mão dele. Não tira. Nem a gente mesmo. A gente é incapaz de se tirar da mão do Deus Altíssimo. A gente também é incapaz. Só que como filhos, quando a gente descobre essa identidade em Deus, a gente para de choramingar as nossas migalhas e a gente começa a ser a boa mão do Senhor na vida dos outros, né? Quando a gente passa pelas nossas crises individuais, não é ali mesmo que a gente se fortalece para poder ajudar quem está passando por uma crise parecida? Quando a gente se uniu como mãe lá atrás nas Déboras, quem era das Déboras? A gente se uniu por causa de quê? Porque estava tudo bem? Estava tudo tranquilo? A gente foi buscar ajuda. E aí foi a gente mesmo que Deus usou dentro das nossas preocupações, das nossas limitações. Não foi a gente mesmo que Ele usou para ser a boa mão dele na vida de outras mulheres? Não somos nós que Ele usa? Né? É essa nossa identidade em Deus que a gente deve buscar. Porque quando a gente fica buscando muitas coisas dentro da religião que não tem nada a ver. Fala, querida. Oi, bom dia, menina. Bom, então, acho que a dificuldade deles é a mesma da nossa hoje, né? Porque acho que a gente ainda é envolvido muito pelos méritos. Eu mereço. Entendeu? Acho que o plano de salvação de Jesus é tão difícil de entender porque nós não temos como alcançar, a não ser pela graça. E a gente está acostumado pelo merecimento. Eu fui abençoada porque eu estou frequentando os cultos, eu estou indo na igreja, eu estou sendo fiel, eu estou entregando o dízimo. Então, eu faço o justo, né? E quando a gente olha, por exemplo, assim, eu aguardo um milagre e não recebi esse milagre. E Jesus chegou lá diante do cego lá que nem pediu, olhou e ele curou. Eu penso assim, cadê a minha parte?
Ele nem fez nada para merecer esse milagre. Ele nem clamou, ele nem pediu perdão pelos pecados, e ele recebeu. Então, acho que essa é a nossa crise maior. É a gente entender que a gente não precisa ser super mulheres, né? Nessa geração de super mulheres. Mulheres que dão conta de tudo, mulheres, super famílias, famílias perfeitas. Eu sou abençoada, minha família é perfeita, então eu posso levantar a minha voz e auxiliar outras mulheres. Porque as nossas fraquezas, a gente muitas vezes fica envergonhada. A gente é diferente do apóstolo Paulo, né? Paulo se alegrava nas fraquezas dele, porque ele fala que é aí que ele dependia mais de Deus ainda, né? E a gente não, muitas vezes, acho que somente nós mulheres, né? A gente vê aquela que acorda cedo, vai para academia, dá conta disso, dá conta daquilo, a família é perfeita, e a gente entra nesse dilema. E aí a gente acaba perdendo a beleza da graça, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, do que Deus quer usar, que a gente não precisa ter medo das nossas fraquezas. Né? Você falou de Elias, é perfeito. Fico imaginando, ele teve um momento tão grandioso, se fosse a gente, estava lá tacando raio em todo mundo, né? Olha o que eu fiz, né? Olha o que aconteceu. E a gente vê como é que Deus cuida da gente, né? Eu penso, né? Que o momento do Elias na caverna foi muito mais transformador do que o Elias que operou os deuses ali diante, operou o milagre através dele, né? Deus operou ali diante de todo Israel. Acho que a intimidade dele com Deus foi muito mais aprofundada nessa caverna. Então, acho que a gente não precisava ter medo, né, das cavernas, né, muitas vezes. Então, acho que a gente vive esse dilema deles aqui, né? Calma aí, tá muito simples isso que você operou milagre, mas tá muito simples. Obrigada, menina. É isso aí, Adriana. Você fala sempre tão bem, Adriana. Eu gosto tanto de ouvir você. Sabe, a Adriana tem uma facilidade de Deus de transformar coisas muito teóricas. Eu sou muito teórica, ela transforma em coisas práticas, né? Mas para ser super mulher, se eu tiver que levantar cedo e ir para academia, o negócio tá difícil, hein, amiga? Tá meio difícil essa parte. Eu achei interessante a Adriana falar isso, né? Eu tenho trabalhado muito na minha vida a questão do deserto, sabe? E eu tenho vivido o deserto do luto, né? E muita gente, ela passa por esse deserto e fica, e não quer sair, né, desse deserto. E eu estava fazendo um estudo aqui, né, e eu comecei a ver na Bíblia algumas pessoas que passaram por essa questão, né, de deserto, né, de reconhecer a sua fraqueza, né. Então, a gente vê a questão de Abraão, a questão de Jacó, a questão de Moisés, a questão de José, a questão do povo hebreu, que depois que passou por esse período de grande dificuldade, mesmo tendo Deus operado maravilhas, para a gente lembrar dos hebreus, né, que foram libertos da escravidão do Egito com grande glória, viu o Mar Vermelho abrir, né, tantas operações que Deus, né, mas ali no deserto foram que eles foram fortalecidos para poder vencer e atravessar o Rio Jordão, né? A gente às vezes esquece que esse período que a gente passa é para nosso fortalecimento mesmo, né? Esse período de luto que eu estou passando, graças a Deus estou no finalzinho desse período, mas tem sido muito bom para minha vida, sabe? Porque eu tenho tido, assim, um encontro direto com o Senhor, sabe? E Ele tem me fortalecido e tem me dado, assim, uma visão diferente, que em tudo existe um propósito. Até na morte, né, de pessoas que estão no nosso lado, que nós amamos, né, que a gente, na hora, a gente não vê e não enxerga, né, mas depois Deus começa a trabalhar, né, e começa a revelar em nós, olha, existe um propósito, eu não vou ser tão maldoso que vou tirar essa pessoa para você ficar sozinha, mas eu vou tirar essa pessoa, vou colocar em tal lugar, mas para que você cresça, para que você entenda que o trabalhar não é seu, o trabalhar é meu na sua vida. E você vai ser algo diferente, você vai aprender de mim, né? E eu tenho aprendido de Deus, né, durante esse período de luto que eu passei, né? Porque ele tem falado diretamente ao meu coração. Então, como a Adriana falou sobre a questão aí das dificuldades
né, que a gente passa, né? É nela que o Senhor trabalha, porque a gente se acha tão autossuficiente que a gente não consegue enxergar como Deus tem operado em nossa vida. Então, nesses momentos de fraqueza, no momento de grande ansiedade, de tristeza, que Deus vem trabalhar. Mas é assim, tem muita gente que passa por esse período, mas não abre o coração para entender o que está acontecendo, né? E continua ali no deserto, né? E vai continuar no deserto, vai continuar a passar aquela dificuldade, até que ele consiga entender, olha, Deus quer isso de mim, Deus quer essa transformação, Deus quer essa modificação. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar ali, ó, sentadinho no deserto, né? Se vitimizando da situação e não vai superar aquele período tão difícil. É. Engraçado que tem umas passagens que fala sobre as pessoas que morreram no deserto, né? Eu acho interessante que eles usam a expressão morreram nos seus próprios pecados, quer dizer, morreram sem ver uma esperança, né? Não é que elas morreram lá em pecado, nem nada disso. Até as filhas de Zelofeate fala isso, né? Meu pai morreu pelos seus próprios pecados, e não porque falou contra o Senhor, né? Então, nós temos direito à herança, né? Quando elas vão pleitear a herança, né? Esse tempo, eu uma vez até fiz um estudo interessante sobre esse tempo que Israel passou, esses 40 anos que Israel passou no deserto. O autor dizia que eles precisavam deixar de ser povo escravo para ser povo livre, né? O tempo que a gente passa de deserto é para a gente deixar de ser escravo dessa nossa religião, dessa lei, desse peso, para a gente ser povo livre, livre em Cristo, né? Essas dores que a gente passa é para que quebre mesmo essa nossa religiosidade. Isso faz parte do não sermos tirados da mão dele, sabe? Isso faz parte do amor do Pai para que nós não sejamos tirados da mão dele, né? Para que a gente largue aquela escravidão que a gente vivia no Egito, para a gente poder herdar a terra prometida, né? Você vê que Caleb e Josué, que viram com os olhos da fé a nova terra, eles não morreram lá no deserto, né? Eles não morreram, porque eles já estavam curados da escravidão. Eles estavam curados da escravidão e eles já estavam entendendo que dependiam da boa mão do Senhor. O nosso Deus é maior, né? Então, isso que você falou, muito bonito, Edna, esse tempo de deserto. E Jesus eu acho que de alguma forma, a discussão de Jesus com esses fariseus também cansava um pouco a Jesus, mas ele não deixava de falar. Ele não deixava de falar quem ele era. Eu acho que ele já estava um pouco cansado disso. Você tem determinados textos que a gente vê que ele está no limite, né, humano, mas ele continua fazendo a obra do Pai. Então aí ele vai lá para onde ele estava no começo, junto com João, onde havia testemunho de João, e continuava pregando, né? Eu acho que Deus fala para Elias a mesma coisa. Vai, volta, faz o que você tem que fazer. Acho que o que Deus está falando para nós hoje é isso, é a mesma coisa hoje. Os grandes problemas que você já enfrentou te deram coragem, mas os pequenos problemas vão minando as suas forças. O que Deus está falando é: você fortalecei-vos em mim e vai, continua fazendo, porque não é inútil o seu trabalho. Não é inútil o seu trabalho. Sabe? Não é inútil o nosso trabalho como mães, que já falamos para os nossos filhos, não é inútil o nosso trabalho como esposas, porque nós continuamos a falar, continuamos a amar os nossos maridos, a buscar em Deus, caminharmos juntos. Não é inútil o nosso trabalho na igreja, não é inútil o nosso trabalho de terça-feira, de ler a Bíblia. Não, ainda porque tem dia que dá desânimo, fala, as meninas já sabem tudo, Deus, o que a gente vai reunir lá, né? Angélica, Briana, já são a Císera, a Edna é formada, Jesus. A Rose, mulher de Deus, a Dilza, a Mara é mais
é crente há mais tempo, mais crente do que eu. O que que eu vou fazer, Jesus, né? Ai, mas eu preciso muito. Não para não, que eu preciso muito. Eu estava pensando assim domingo, viu, Deus? Eu estava domingo pensando assim, o que eu vou falar de novo para esse pessoal de oração, que esse pessoal já não sabe, esse pessoal tem que começar a orar. Eles falam, ai, pessoal, precisa ficar 2 horas a gente conversando aqui, não, vocês começam a orar. Olha, mas não é assim, né? Como é importante a gente buscar força, buscar esse renovo em Deus, sabe? É que quando a gente tira o óleo dos olhos de Jesus e olha um pouquinho para a gente, vem tudo isso. Essa pequenez, essa autocomiseração, essa impossibilidade. E o que Jesus está dizendo é: olha para mim, porque em mim vocês são filhos adotivos de Deus, né? Vocês são os meus irmãos caçulas. Se fortaleçam, meus irmãos caçulas, porque eu, com o primogênito, sou o vosso modelo, né? É uma tarefa diária de buscar esse ânimo e essa força lá, né? Nesse altar de Deus, né? E aí, o que vocês acham? Tem hora que dava. Já deu? Já deu? Nossa, e como? Ai, ai. Enfrentar todo mês o mesmo problema financeiro, a conta não fecha, e o marido nervoso, e aquela coisa que, né, você fica sem saber de onde tirar ânimo de novo. E, não, nessa hora, olha, realmente é só Jesus para sustentar e falar: vamos, que É. eu estou, né? Eu estou junto, vamos. Eu acho aqui que no final ele fala assim: muitos o seguiram comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. João continua ainda testemunhando aqui, né? João Batista lá, que estava lá, né? E João vê que o povo continua falando: olha, tudo que ele falou está se cumprindo. Ele não fez milagres, ele não fez nada, ele só proclamou o arrependimento, né? Que o reino via, que o Messias via. Tudo que ele falou é verdade, né? E está se cumprindo, porque ele é aquele que João testemunhou lá no João Batista continua a testemunhar aqui ainda. E nesse episódio aqui, né? Essa é a 4ª vez que Jesus sobe a Jerusalém, e é nessa 4ª vez que Jesus vai ser crucificado, né? Ele subiu a primeira vez lá em João 2, né? Subiu em Pentecostes, tabernáculo, e está subindo novamente, porque dessa vez aqui, Jesus vai ser crucificado. Então a gente vê, provavelmente aqui João Batista já tinha sido morto, né? Ou estou falando besteira, já tinha sido Não, morto, já. né? E ele continua ainda a testemunhar, né? O povo continua a lembrar do João que testemunhou, do João que profetizou, do João que falou sobre o arrependimento. João tinha morrido falando aquilo que ele está falando. E ele continua ainda sendo testemunha. Esses dias eu estava falando do pastor Edivaldo, lá da igreja de Santo Amaro, né? O pastor Edivaldo pregou para tantos jovens, né? Inclusive para mim, que me converti lá, né? E ele já morreu, o pastor Edivaldo morreu ainda quando a gente era jovenzinho, mas toda vez que alguém fala sobre testemunho, eu lembro dele, né? O trabalho dele multiplicou, através da vida dele, multiplicou, e tem a Esther, tem eu, tem o Marcelo Fedorucci, tem, né, o Rubão, a gente e tantos outros, né? Eu estou citando alguns, né? Mas tem tantos outros que pelo testemunho dele, por ele ter apontado Cristo para nós, hoje nós estamos apontando Cristo para a próxima geração, né? Então, essa ideia do testemunho também traz uma certa eternidade, né? Quando a gente testemunha de Cristo. Porque eu posso lembrar, ó, quantos anos faz que o pastor Edivaldo faleceu, e eu estou lembrando aqui dele, né? É. Dele, né? Eu, eu,
Eu acho interessante aqui no final que Jesus, ele fala, tudo bem, vocês não querem crer pelo que eu falo, creiam pelo que eu faço, né? Pelas obras que eles já estavam vendo Jesus fazendo. Porque João Batista não fez as obras, ele indicou o caminho, né? Então, isso aqui é bem interessante aqui no final. Ele fala, e iam muitos com eles e diziam, realmente, João não fez sinais. Porém, como falou a Edna, tudo quanto ele disse a respeito deste é verdade. E aí muitos creram. Então, Jesus, ele não fala, não, os sinais não importam. Não, as obras também não importam. Ele fala, se vocês não creem aqui em cima, mas se faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Né? Então, acho que isso aqui é bem completo. Né? Eles não queriam crer em nada. Na verdade, eles não queriam crer nas obras, eles não queriam crer que ele era o Filho, eles não queriam... Então, Jesus falou, não importa por onde vocês vão crer, porque João não fez obras, mas ele, como dizem aqui eles no final, mas ele indicou aquele que ia fazer, né? Então isso aqui é tremendo para nós, né? Nós temos que viver e fazer testemunhando aquilo que ele tem para nós. Cada um vai estar dentro daquilo que ele tem. Uns farão um tipo de obra, outros até operarão milagres através de dons que Deus tem para nós, né? Mas o que importa é que nós entendamos que ele é o único caminho e que se nós estivermos centrados nele, na eternidade que ele colocou, como a gente tem falado aqui, e tem sido para mim um rema nesses dias, tem sido uma palavra de direção. Ele está conosco e vai nos usar, né? Porque eu acho que esse é um dilema de nós, mulheres, né? Como a Adriana falou aqui, nós estamos na era das supermulheres, gente. Você abre o Instagram, você começa a ter um negócio, porque as mulheres cristãs, elas são perfeitas, entendeu? Elas são lindas, elas são chiques, elas são cheirosas, elas andam na última moda, elas Gente, ela tem falam até um cheiro de maravilhosa. mulher pelo Instagram. Elas são mentoras espirituais de milhares pelas redes sociais. E aí você fala, meu Deus, eu vou fazer 60 anos, eu não consigo atingir o que essas mulheres atingem. Então, se você começar a pensar nisso e não lembrar da sua identidade, como a Edith falou aqui, que nós temos que voltar à nossa essência e à nossa identidade, que nós somos filhas para testemunhar e viver o ordinário de Deus para nós, que o extraordinário está nas mãos dele, e o extraordinário dele está dentro do nosso diário. Nós não vamos aguentar, gente. É muita pressão. E é pressão para todos os lados, e é pressão dentro do nosso meio. Eu falo isso para vocês porque eu entro, sim, no Instagram, porque as mulheres da minha igreja são muito antenadas, sabe? Quando eu vejo, elas estão seguindo a mulher lá da Itália, a mulher lá não sei da onde, a mulher lá não sei da onde. Eu falo, gente, de onde apareceu esse povo? Né? E aí eu penso, eu vou lá para ver o que elas estão ouvindo, né? Porque, como a Edith sabe, eu não sou pastora, mas eu pastorei junto com meu marido. Aqui nós não temos pastora ordenada no governo, porque nem eu quero isso, mas nós temos esse trabalho junto com os nossos maridos, as esposas, né? E tem sido uma luta, elas entenderem que cada um é chamado para aquilo. O importante é que o Senhor seja aquele que vai operar e vai fazer a obra, e muitos ali creram nele, creram em Jesus. Ou creram porque ele era o filho e viram nele, ou creram pelos sinais, mas creram que ele tinha algo diferente para oferecer, que é a palavra da semana passada, né, gente? Que é que ele está reverberando aqui, que ele é o pastor, que ele é a água, que ele é o pão, que ele é a porta. É incrível, né? O eletricista não chegou ainda, por isso que eu estou conseguindo falar. Você está falando aí, eu tô rindo aqui internamente, falando assim, que eu entendo que a gente precisa olhar, mas ultimamente, eu estou fechando o Instagram, fechando esses canais, sabe? Porque não me edificam mesmo, não é que, né? É igual, ó, há uns anos atrás eu parei de assistir novela, tem uns 20 anos, eu parei de assistir novela.
Por que eu faço isso, né? Agora, a minha luta da vez é parar de assistir série. Porque eu vivo a vida das pessoas lá das séries que eu viver a minha, né? Porque é mais fácil viver uma vida que já tá lá pronta, né? Do que viver a sua, né? Que você tem que batalhar pelos... É uma forma de alienação, né? A confrontação do evangelho, engraçado que os socialistas, os marxistas, dizem que a religião é o ópio, né? A religião é o que alienia, né? Deixa a gente alienado, aliás. Mas, na verdade, essa confrontação de Cristo é o que tira você da alienação. É o que traz você para refletir sobre a sua identidade, de fato. Não os seus papéis, não as suas boas, a sua lista com o seu currículo, nem a sua ficha currículo, o seu currículo, né? Ele tira daí e coloca a gente nesse lugar de filho de Deus, de sentar, né, como diz o Salmo 82, de sentar nessa assembleia. Olha, vocês já foram em assembleia de condomínio? Já, Foram em já. assembleia de condomínio? Vocês já Teve. repararam que quem pode falar na assembleia de condomínio é o proprietário? É o É. Estado, né? Quem pode falar, quem vota, quem tem voz é o proprietário. E quem tem voz e vota, que é o proprietário, ele se cansa, porque os outros proprietários também têm direito à voz e a falar. Porque a gente sabe que é melhor, mas ouvir o outro não é muito bom, né? Eu acho que esse texto do Salmo 82 me fez lembrar disso, né? Que nós somos proprietários, nós somos filhas, nós temos essa prerrogativa de sentar na mesa, nessa Assembleia Celestial. A gente, ou muitas vezes não senta, não vai, porque não quer discussão, né? Não quer saber do problema do outro, não quer, deixa que eles resolvam, eu pago a conta e tudo bem, né? Ou quando a gente vai, a gente senta, a gente começa a achar que não, mas não deve ser assim no reino dos céus, né? Mas o Senhor fala, é assim mesmo. Todo mundo discute, e a gente chega, e o presidente da mesa, que é Jesus Cristo, ele dá a última palavra e fala, olha, vamos seguir por aqui, né? Então, cansa mesmo. Eu acho que não é fácil, mas a gente precisa estar se lembrando de que a gente tem que continuar olhando para ele, não para nós, continuar seguindo em frente naquilo que ele mandou e não aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? Continuar amando as pessoas, acolhendo as pessoas, cuidando do órfão, cuidando do aflito, tendo paciência com o marido, submissa à vontade do marido, tendo paciência com os filhos, lembrando que eles são uma geração futura, uma geração que está sendo preparada. Continuar tendo paciência com o irmãozinho que pede oração pela mesma coisa há 20 anos, e você continua orando. E orar, né? É isso. Amém? Amém. 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 Orar para encerrar. Edna, você ora por nós, querida? Pode deixar, querido. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, Senhor, compartilhando Amém, a tua Senhor. palavra, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, porque esta palavra tem sido edificante para as nossas vidas, Senhor Deus, ó Pai. E temos entendido, Senhor Deus, ó Pai, que em todos os momentos Tu está conosco, Senhor. Nos Amém, momentos de Senhor. aflição, nos momentos de incerteza, Senhor Deus, ó Pai. Nos momentos, Senhor Deus, ó Pai, que nos faltam força, Senhor Deus, ó Pai, para continuarmos a caminhada, Senhor. Mas sabemos que Tu estás aos nossos lados e não tem nos abandonado em nenhum momento, Senhor. Amém. Ó, querido Deus, te peço nesse momento que Tu venha abençoar cada família aqui representada, Senhor Deus, ó Pai. Vem derramar, Senhor Deus, ó Pai, o bálsamo do Teu altar sobre nossas vidas, Senhor Deus, ó Pai. Amém, E nos Jesus. fazer cada vez mais firmes, Senhor Deus, ó Pai, em Cristo Jesus, Senhor. Para que tenhamos coragem para enfrentar as armadilhas e as ciladas, Senhor Deus, ó Pai, impostas por esse mundo tão agressivo, Senhor Deus, ó Pai, em nossas vidas. Sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedoras, Senhor Deus, ó Pai. Amém, E Senhor. sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que tudo podemos, porque é Teu Filho que nos fortalece, Senhor, que nos ajuda a superar, Senhor Deus, ó Pai, todos esses desafios, Senhor.
Continuamos a orar, Senhor Deus, ó Pai, pela Esther, Senhor Deus, ó Pai. Pela mãe dela, Senhor Deus, ó Pai, que está hospitalizada, Senhor. Que os teus anjos continuem, Senhor Deus, ó Pai, neste leito, Senhor Deus, ó Pai, guardando e protegendo de todo mal, fortalecendo a vida da Esther e dos seus irmãos, Senhor Deus, ó Pai. Neste momento de grande aflição, Pai, mas sabemos que Tu estás, Senhor Deus, ó Pai, no caminho dela, abençoando a vida dela e dirigindo, Senhor Deus, ó Pai. Dê, Senhor Deus, ó Pai, cada vez mais em nossas vidas a paz, Senhor Deus, ó Pai, que excede a todo entendimento, Senhor Deus, ó Pai, e o discernimento, Senhor Deus, ó Pai, para entendermos o que Tu queres de cada uma de nós, Senhor. Tome conta dos nossos filhos, dos maridos das amadas que estão aqui no nosso meio, Senhor. Tome conta, Senhor Deus, ó Pai, dos nossos afazeres, Senhor Deus, ó Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.